Bom dia a todos, eu sou o Rodolfo Barbosa, aqui da Brasiline. Mais um evento, mais um webinar que a gente faz, o terceiro esse ano, então é uma grande satisfação receber todo mundo. À medida que o pessoal for entrando, a gente vai admitindo aí na sala. Bom, hoje é um dia da gente falar sobre adequação LGPD, falar também sobre segurança e como fazer uma boa prática, né, para adequação e também a parte de governança. Então, hoje nós vamos entrando nesse assunto. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou falar tanto da Brasiline como nós fazemos nos outros webinários. Para isso, a gente vai encaminhar o institucional para todos os que estão inscritos em nosso webinário, tá? Para vocês poderem verem quem nós somos, o que fazemos, e para quem já é cliente, vai poder ter aí um material atualizado com o nosso portfólio, né? Alguns clientes acham que nós fazemos somente algum determinado serviço, função, mas nós temos um portfólio muito amplo, né? Então, toda aquela parte da nossa história, portfólio, o que somos, o que fazemos, será enviado como um institucional para vocês, tá? Hoje a gente vai conversar com o Vitor Viana, da F-Secure, ele é o Sales Engineer que cuida aqui de Latam. É um grande prazer, porque não é o primeiro nem o segundo que nós fazemos juntos. Mas são mais de alguns webinários que nós estamos realizando com a F-Secure, que tem sido parceiro da Brasiline há quase 2 anos, na verdade há mais de 2 anos, para a nossa solução de SNOC, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que tem tirado muito sono de DPOs, de gerentes de TI, de pessoal de governança e de compliance, que é a LGPD, né? Nós acreditamos que 2018, 2019 e 2020 foram anos de grande evolução na parte de processos, na parte de jurídico, mas tecnologia sempre é um desafio porque ela não para de evoluir, né? A lei está lá, estagnada, feita, tem poucas alterações, mas a tecnologia e as ameaças em cibersegurança são sempre fruto de mutações constantes, né? Então, nós vamos falar de um recurso chamado scanner de vulnerabilidade. O Vitor vai apresentar isso para nós. Vai falar também de toda a suíte da F-Secure e como nós conseguimos, usando esses recursos, criar um princípio de accountability e também um princípio de governança no nosso ambiente. Tá certo? Bom, Vitor, agora é com você. Bom, obrigado aí, Rodolfo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Rodolfo, pela introdução, pela apresentação. É exatamente esse o cenário que a gente vai fazer, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue trazer, usar o processo de gestão de vulnerabilidades para poder, como parte, né, da solução tecnológica do que a gente precisa para a LGPD. Existe, então, um produto chamado LGPD que você vai instalar e está resolvido? Não. A gente sabe que a gente vai ter que envolver pessoas, processos e tecnologia. Mas essas coisas estão muito interligadas, né? E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer com relação a isso é poder dar informação para vocês do que vocês precisam fazer. Eu vou compartilhar um conteúdo, mas eu quero que isso seja um bate-papo, tá? Eu não quero que isso seja uma apresentação eu falando. Então, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode me interromper, pode perguntar. Rodolfo, fica à vontade também aí para introduzir, tá? Qualquer tipo de comentário. Maravilha. Então, a ideia é de poder trazer gestão de vulnerabilidade, vou falar um pouco sobre detecção de incidentes também, como parte da LGPD, né? A gente já tem falado bastante sobre a LGPD, né? E quando eu falo sobre a LGPD é interessante porque a gente pensa, tem a LGPD que eu tenho que seguir, mas quase sempre eu, como uma outra empresa, eu tenho que seguir outros tipos de regulamentações. Aqui eu acho que eu ainda estou falando sobre a 4658, que acabou de ser trocada por uma outra, mas não muda muito. Então, assim, se eu sou do setor bancário, eu tenho que levar em conta a proteção dos dados bancários. Se eu sou do setor de saúde, eu tenho que levar em conta proteção dos dados do setor de saúde. Isso é extremamente importante. A LGPD, ela só ajuda a gente porque ela consegue, a gente no caso, até como nós como provedores de segurança, para ajudar vocês como provedores de segurança, como responsáveis pela segurança de POs e gerentes de tecnologia, para poder mostrar para a direção da empresa por que isso é tão importante. Eu tenho que fazer investimentos em tecnologia e segurança, porque senão eu estou basicamente por fora da lei. Ninguém foi multado ainda, e aí eu vou dar um cenário, basicamente um cenário do que aconteceu no Brasil, e trazer um paralelo do que aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente pensa no caso Equifax, e se a gente pensa no caso Serasa, não vou entrar nem no juízo de valor se realmente a Serasa foi hackeada, se os dados foram vazados, isso ainda vai ter que ser investigado, mas, e aí é um ponto que a gente tem visto até na imprensa especializada, que é o pior caso que pode acontecer com vocês ou com qualquer empresa, que é você dar a não resposta. Eu tenho uma política de segurança da informação, beleza, mas me prova.
A LGPD vai exigir um pouco da gente isso, né? A gente vai ter que, na verdade, mostrar que a gente está seguindo o processo de segurança da informação. Não adianta só falar, eu faço treinamento, também uma resposta que não é muito boa, eu dou treinamento de segurança para meus funcionários. Sim, mas treinamento de segurança não é como eu dizer, se eu dei treinamento, então se acontecer o vazamento, a culpa é do funcionário. Não é. Eu tenho que dar treinamento, eu tenho que... então, eu tenho que, ao mesmo tempo, confiar no funcionário o suficiente para que eu saiba que ele pode ser treinado para poder detectar um possível incidente de segurança, ou um possível phishing, por exemplo, mas eu tenho que confiar nele o suficiente para que ele possa fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo eu não vou dar acesso completo aos dados para ele. Então, isso a gente tem visto bastante nesse cenário. Então, todas as empresas agora têm que cuidar dados que tratem de dados pessoais. Mas eu não trato dados pessoais. Trata. Porque você deve ter pelo menos uma base de dados de recursos humanos com os dados dos seus funcionários. Isso são dados pessoais. Então, dados dos seus funcionários, dados de concorrente, né, que vão estar no seu CRM, ou o CRM no geral, né, ele se torna, na verdade, agora uma coisa muito valiosa para esse tipo de ataque, né? Então, você precisa obedecer a lei e provar que você está obedecendo. Esse ponto é importante. Então, você só falar hoje em dia, fazer essa resposta, essa não resposta do tipo, não, eu não posso confirmar que eu sofri um ataque cibernético, não me serve muito. Ainda não tivemos multas, né? Mas eu acredito que agora 2021 já vai começar. Então, a autoridade de dados está começando a levar em conta isso e eu tenho visto que essa movimentação está acontecendo para esse cenário. Então, a gente tem que começar a trazer privacidade e segurança by design. Vão lançar um produto, vou lançar uma campanha, como fluir com o tratamento dos dados pessoais dentro E dados pessoais pode ser, novamente, dados dos parceiros, dados de clientes, dados de funcionários, de colaboradores. Tudo isso tem que ser levado em conta. O que a gente, como FCQ, a gente consegue ajudar? A gente vai ajudar com um pedaço de tecnologia, especialmente para a gente poder trazer, e aí depois eu vou até entrar um cenário onde a lei consegue falar para a gente, né? Mas esses são os dois pontos, né? Privacidade e segurança by design. Então, como é que você sabe que você está realmente desenvolvendo, empresa que trabalha com desenvolvimento de sistemas, fábrica de software, como é que eu sei que o meu sistema está seguro? Eu testei os meus sistemas, eu fiz pentest nos meus sistemas, eu fiz pentest no meu ambiente, que a gente tem falado bastante sobre a palavra pentesting, mas eu tenho um processo de gestão de riscos constante em toda a cadeia do desenvolvimento do produto. Então, eu faço teste de segurança na fase de desenvolvimento, faço teste de segurança na fase de homologação, eu faço teste de segurança na fase de produção, eu preciso fazer. Então, vocês têm que conseguir mostrar, trazer planos de abrangência de segurança da informação, inclusive análise de riscos. E no caso de um incidente, esse ponto é onde as empresas mais falham, nem é o foco da gente falar hoje. A gente vai falar muito mais da parte dos dois primeiros pontos, que é da gente poder trazer um processo de gestão de riscos, para a gente poder entender qual é o risco no meu ambiente e quais seriam os impactos. E aí eu poder tomar ações vinculadas a isso. Com mais tempo, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a última fase, que é e se acontecer um incidente? Porque a gente não pode trabalhar, e se a gente pensa também como tem que funcionar o processo de segurança da informação, a gente tem que trabalhar ele, um processo em 360 graus. Eu tenho, obviamente, que trabalhar na parte antes que o incidente aconteça. Preciso fazer esse processo de análise de riscos. Quais são meus riscos? Quais são minhas plataformas? Né? O Gartner tem um relatório que eu vou até passar o link para vocês, onde vocês podem conseguir um relatório que indica muito sobre essa parte de gestão de vulnerabilidades e riscos. Basicamente, o Gartner fala, analise o ambiente, analise constantemente o ambiente de vocês e saiba onde são os seus pontos fracos. Com o seu ponto fraco, a gente começar a tomar as ações. Então, eu descobri que eu tenho 30 máquinas Windows XP na minha rede ainda. 2021 eu ainda tenho máquinas Windows XP. E eu sei que vocês têm. Quanto maior a empresa, maior a chance de que tenha uma máquina Windows XP rodando uma aplicação legada. Então, posso simplesmente fazer o patch? E isso o relatório do Gartner fala bastante, vou comentar um pouco sobre isso. Eu deveria então simplesmente trocar esse Windows XP por Windows 10. Só que se eu fizer isso, a aplicação que está rodando lá para de funcionar. Então, o que eu preciso fazer? Ok, essa eu não vou conseguir fazer alteração. Eu não consigo fazer o upgrade tecnológico dessa máquina, mas eu vou fazer o upgrade tecnológico de todas as outras máquinas da minha rede. Todas as outras máquinas, todos os outros sistemas, todas as aplicações, e dentro dessa máquina eu vou tomar mecanismos de controle de compensação. Então, esse Windows XP ele precisa rodar uma aplicação que se comunica na porta 4040. Todas as outras portas de comunicação têm que estar bloqueadas, certo? Porque eu só preciso rodar ele se torna basicamente um mini sistema. Eu preciso diminuir o máximo possível de serviços. Para isso, vocês precisam saber quais são as portas que essa aplicação ainda está rodando, que tipo de outros serviços eles têm associados. Para isso, vocês precisam fazer o trabalho do preditivo, ter essa informação, para você poder fazer o trabalho preventivo. E é por isso, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, a gestão de vulnerabilidade se torna a base desse processo. Porque a gestão de vulnerabilidades, o scan de vulnerabilidades, que é para eu descobrir quais são os meus hosts, os meus assets, os meus serviços de terceiros,
e quais são as vulnerabilidades associadas, as fraquezas, né? Trazer uma matriz de risco, risco e impacto. Então, assim, essa máquina do Windows XP, ela tem, obviamente, uma vulnerabilidade, ela representa só o fato dela ser do Windows XP. Então, que outro serviço que ela executa? Ela executa um serviço, um script, né, que tem que ser executado ali dentro dessa versão do Windows XP mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Ok, ela precisa se comunicar com as outras máquinas da minha rede? Precisa. Em quais portas? Nas outras que não precisa, eu posso tirar. Então, só o fato de eu saber isso, eu já começo a ter informações e começo a fazer o trabalho de redução dos possíveis danos. E a parte de identificar o incidente. Então, caso no momento que alguém ataque essa máquina do XP, porque alguém vai tentar, tá? É claro que você vai fazer o trabalho preditivo e preventivo para reduzir a exposição dessa máquina. Mas, então, foi o que eu falo, você pode ter uma máquina do XP? Não deveria, mas você pode. Agora, uma máquina do XP que se conecta com a internet é um mau sinal, é uma má ideia. Então, a máquina do XP se conecta com a internet, o cara abre o Gmail dele, abre lá, clica numa coisa e a máquina do XP foi infectada. Então, a partir desse momento, você tem que ter capacidade de conter esse incidente, detectar que esse incidente está acontecendo e tomar os acessos para você, tomar as ações para você poder impedir essa propagação do incidente. E onde está a lei descrita nisso? Em várias partes, tá? Em vários momentos da lei a gente consegue encontrar cenários aqui, mas eu posso dizer, por exemplo, que dentro do artigo 50, ele fala que a gente precisa trazer, entre outras coisas, um processo de avaliação sistemática de impactos e riscos da privacidade. Qual processo? Eles não falam. Agora, então, o que nós como gerente de segurança pode fazer? Peraí, o processo de impacto de risco que é utilizado para a tecnologia é, por exemplo, como Vulnerability Score System. É um que é muito utilizado, vou dizer para vocês que eu acho que ele é em 100% das empresas. 100% das empresas utilizam, na verdade, o CVSS 2.0 ou 3. Então, se eu trouxesse esse processo de impacto de gestão de riscos, de análise de risco para a minha rede, eu estou trazendo um processo internacional. Então, eu estou compliant com a lei. Né? A lei não fala que você tem que usar o processo X ou o processo Y, mas quando ocorreu o problema que aconteceu, por exemplo, com a Serasa, fala assim, peraí, gente, mas eu tenho um processo, tá aqui o meu último relatório de vulnerabilidades. Não vou dar a informação completa, mas pelo menos o meu sumário executivo está aqui. O meu volume de vulnerabilidades está dentro do risco X ou Y. E isso, eu como Chief Information Security Officer e eu como DPO, considero que é um valor aceitável. E aí você consegue mostrar isso para os outros. Então você consegue provar que você está, abre aspas, compliant, fecha aspas. O artigo 46, ele fala que a gente tem que identificar ameaças, planos de resposta a incidentes e remediação. Então eu preciso trazer planos, entender como que eu vou detectar um incidente e qual é a minha capacidade de responder. E aí novamente, caso da Serasa, como que você prova que esse incidente não aconteceu? Tá aqui, gente, tá aqui as minhas últimas métricas. Eu faço uma detecção de incidentes aqui frequente e nada foi identificado. Então, não só isso, a partir de agora, eu como Serasa ou como qualquer outra empresa, vou convidar então uma empresa de Red Team, um pentester externo, para atacar a minha empresa. Se ele conseguir atacar, ele vai chegar e falar, beleza, consegui atacar vocês, e aí está aqui na vulnerabilidade que eu utilizei para explorar. Agora, se ele não conseguir, isso, novamente, não é que isso prova que eu não fui hackeado, não é bem isso. Mas pelo menos mostra que eu fiz todo o trabalho de dever de casa. Tive o processo de gestão das vulnerabilidades, tive o processo de detecção dos incidentes, e inclusive estou testando toda essa infraestrutura, todo esse cenário de segurança. Né? Então, quando a gente começa a falar de vulnerabilidades, esses números estão até um pouquinho desatualizados, mas eles não mudam muito, tá? Toda hora a gente tem coisa de 2 a 3 novas vulnerabilidades descobertas todas as horas. São 8 mil vulnerabilidades por dia. Desculpa, por ano, né? Tá escrito errado aqui. Em média, de 50, numa empresa como a de vocês, de 50 a 300 vão ser críticas e exploráveis no sistema. Então, é interessante isso, quando a gente faz esse processo de scan de vulnerabilidades, a primeira relatório que vem é um mastodonte. Então, vem um relatório gigantesco de vulnerabilidades dizendo para vocês, você tem 400 mil coisas que vocês precisam fazer. E aí o cliente fala assim, beleza, mas eu nem sei o que é o mais crítico, onde eu preciso começar. Por isso que quando eu falo sobre gestão de vulnerabilidades, isso vai ser o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, não adianta você falar, não, eu faço pentesting 2 vezes por ano. Porque o pentester, ele chega e fala, consegui explorar a vulnerabilidade, está aqui um relatório, te entrega um relatório com 20 mil vulnerabilidades. Beleza, se vira. E daí 6 meses depois ele faz o mesmo trabalho, ao invés de 20 mil, você vai ter 17 mil, ou 18 mil, ou 25 mil. Então você não consegue fazer esse processo constante. Então, quando a gente começa a pensar nesses dois últimos números, que é o tempo médio para correção de uma vulnerabilidade é de 15 dias, e depois eu vou falar como que às vezes 15 dias não é o suficiente, claramente não é. Desculpa, 103 dias, que é o tempo para você poder fazer a correção. Vou dar um cenário, por exemplo, um cenário da Equifax. A Equifax ela tinha um processo que deveria ser de 14 dias de correção.
mas ela, o tempo médio das vulnerabilidades é 63, e 15 dias é o tempo que demora para uma vulnerabilidade ser explorada. Por que 15 dias? E depois eu falo para vocês. Como um atacante, como é que o atacante funciona? Hoje é o dia terça-feira, supondo. Terça-feira é o Patch Tuesday da Microsoft. O atacante, né, as equipes de ataque só estão sentadas lá esperando sair o Patch Tuesday. Opa, saiu o Patch Tuesday. Tem vulnerabilidade, então, no .NET, tem vulnerabilidade no Java, por exemplo, tem vulnerabilidade no Google Chrome. Ele descobriu que tem vulnerabilidade no Google Chrome. Então, ele vai pegar os ataque kits que ele já tem feitos e ele vai adaptar o ataque kit dele para explorar a nova vulnerabilidade no .NET ou no Google Chrome. Fez essa vulnerabilidade, isso aí demora mais ou menos 2, 3 dias para eles conseguirem fazer essa adaptação. É bem rápido. Terminou, agora preciso testar. Testou, tá funcionando, mais 2 dias. Por isso já foi 4, 5 dias. Aí ele precisa o quê? Ele precisa fazer essa vulnerabilidade, esse novo ataque kit chegar nos meus alvos, nos meus clientes, que eu vou chamar, que são meus alvos, quem vai clicar nessas coisas. E aí ele tem inúmeras maneiras de fazer, não vou entrar em detalhes hoje. Hackear websites, ou passar um e-mail para você com um anexo, isso é menos comum atualmente, ou passar um e-mail para você com um link, aí você clica e ele te aponta para um lugar. E esse é o tempo que demora, mais ou menos. Então, demora normalmente de 10 a 15 dias até eles poderem pegar as vulnerabilidades que foram reportadas, adaptar os attack kits e fazer chegar neles. Então, essa diferença aqui, de 15 para 103, é o número que a gente tem que diminuir. Isso foi de 2019, eu acho, o número de tipos de vulnerabilidade. Vocês vão ver que o atacante, como todo bom atacante preguiçoso, as vulnerabilidades mais prevalentes são talvez as piores de todas. A pior de todas as vulnerabilidades, essa que já foi muito terrível também, mas a pior de todas é essa de execução de código, que é uma vulnerabilidade que o atacante ele vai da máquina dele executar alguma coisa e executar um código dentro da sua máquina. É uma das maneiras mais fáceis de você ganhar um acesso não autorizado dentro de uma plataforma. E essas vulnerabilidades, além de vulnerabilidades de plataforma, também são muito típicas de vulnerabilidades web. Então, o pessoal fala muito do OSP Top 10, né? E é interessante a gente levar isso em conta, mas a gente não focar só no top 10, porque o top 10 muda. Então, por exemplo, em 2013, o cross-site scripting era uma vulnerabilidade bastante prevalente. Cross-site scripting é uma vulnerabilidade onde, na verdade, eu sou pontual, atacante, eu vou na sua página web, na sua aplicação web, e eu coloco um código com o objetivo, às vezes, de atacar o C, que é o seu cliente, a pessoa que clica na sua aplicação. Então, ele entra na sua aplicação e eu consigo executar alguma coisa de maneira lateral dentro da máquina dele. Mas você vê que, como, na verdade, o cross-site script ficou tão prevalente, que as empresas começaram a melhorar o seu processo. Corrigir cross-site scripts. Então, o cross-site script ele caiu bastante, ele estava agora na posição 7. Agora, novas vulnerabilidades, como, por exemplo, o XML External Entities, não vou entrar em detalhes hoje do que é, mas é algo que a gente detecta, está realmente prevalente, está ficando mais prevalente. Agora eu vou dar algumas histórias de terror para aterrorizar vocês, para que vocês não sejam os próximos, tá? E eu vou começar com o caso da Equifax de 2017, porque a gente consegue fazer um paralelo, ou podemos fazer um paralelo da Equifax com a Serasa, são basicamente a mesma empresa. E se a Equifax vazou 143 milhões de dólares, de dados de clientes, desculpa, dados de 143 milhões de pessoas, a gente está falando aqui de 200 milhões no caso da, eu vou chamar Serasa. Não vou dizer que foi realmente o vazamento veio direto da Serasa, a Serasa disse que não, mas depois eu vou colocar algumas informações aí que indicam como que essa resposta não é convincente, né? Eles não têm uma lei geral de proteção de dados, eles não têm uma LGPD, mas a Equifax ela se comprometeu a pagar 20 mil dólares para cada pessoa afetada, até 20 mil, qualquer coisa entre 500 e 20 mil. Mas aí vocês podem fazer uma conta de 20 mil dólares por 143 milhões, ou por 100 milhões, que são 100 milhões de americanos. 43 milhões dessas pessoas ou morreram ou não são americanos. Então você pode ver mais ou menos como que seria o problema financeiro que vai ser causado para a empresa, né? Isso no cenário do Brasil poderia identificar ainda mais os 50 milhões de reais de multa, que eu concordo que para uma Serasa não significa nada. Mas é multa. Agora, 50 milhões para a Serasa não é nada. E para vocês? Ou 2% do faturamento de vocês? 2% do faturamento de vocês é bom? É algo que você pode simplesmente falar assim, não, eu vou pagar 2% do meu faturamento bruto? Não é bem por aí. O caso da Equifax, é ridículo o caso da Equifax como foi algo trivial, tá? Foi uma vulnerabilidade trivial em uma aplicação trivial. Então não foi um grande ataque, não foi nation states. Talvez realmente tenha sido nation states que fizeram esse ataque, mas eles não precisaram explorar nada muito comum, muito incomum, na verdade. Eles utilizaram um ataque bastante simples, que é uma aplicação muito utilizada, que é do Struts, do Apache Struts. Uma vulnerabilidade foi reportada pela primeira vez em 31 de agosto de 2012 e cada ano ela vai se renovando.
Então, a cada coisa de meses, na verdade, 6 em 6 meses, novas versões dessa vulnerabilidade vão ser reportadas. Em 7 de março de 2017, o Pastrus colocou, essa vulnerabilidade é crítica. Depois eu falo para vocês o que é uma vulnerabilidade crítica, que você tem que levar em conta. E aí eles tinham uma política de segurança, e aí esse também é um ponto importante, que é também a resposta dada pela Serasa, que é uma resposta que não é muito convincente. Nós temos políticas de segurança muito severas para treinamento de usuário e patching. Legal. A Equifax também tinha. Agora, não adianta eu ter uma política de segurança e eu não confirmar que uma política de segurança está sendo feita. Como que eu faço isso? Com testes, com pentesting, com novos análises, enfim, eu tenho que estar... Esse processo ele nunca para, né? Na verdade, o que aconteceu aqui é que tinha uma pessoa, o processo estava vinculado a uma pessoa, a um João, e João saiu da empresa. João pediu demissão e foi embora. Então, eles ficaram basicamente 2 meses sem corrigir vulnerabilidades, porque quem fazia vulnerabilidade era o João, né? E aí demorou para eles uma semana, lembra que eu falei de 7 a 15 dias, para eles serem hackeados, tá? Então, esse eu quero só puxar esse ponto. Então, assim, o Serasa está na mira das investigações de acordo com o PROCON. A pessoa do PROCON, esse Fernando Capês, ele não é de tecnologia, né, ou não é muito de tecnologia. Ele fala uma vez assim, indica que pode ter sido um trabalho interno. Não acho, porque sempre as pessoas vão achar que é trabalho interno, que para vazar todos esses dados tem que ser uma pessoa que tenha acesso aos dados, tem que ser uma pessoa interna da empresa. Não que não possa ser, mas eu acho que não é necessariamente assim. Agora, essa explicação é bem válida. As explicações foram muito genéricas e geram mais dúvidas que esclarecimentos. Porque, eu tenho uma política de segurança. Ok, me prova. Não, eu não tenho nenhuma informação que indique que eu fui atacado. Ok, me prova. Eu fiz o processo de gestão de vulnerabilidade. Ok, me prove. Então, traga novamente esse cenário. Vocês precisam poder provar para uma autoridade de dados, por exemplo, não necessariamente para o público, mas possivelmente para o público, que vocês trazem esse processo de gestão de vulnerabilidades. Essa é a vulnerabilidade explorada no caso da Equifax, uma vulnerabilidade simples que pode ser detectada com um scan de vulnerabilidades. Não foi feito e essas coisas acontecem. E aí vocês vão ver que a gente traz um score, né? Uma pontuação de risco 10. Risco 10, depois eu entro nos detalhes que quer dizer, mas quer dizer basicamente que o cara que explora essa vulnerabilidade ganha acesso completo à plataforma. Então, risco 10 quer dizer que um atacante, um hacker de qualquer lugar do mundo que tem acesso a essa plataforma do Apache Struts. A Apache Struts normalmente são aplicações web, então você tem que ter um IP público, ela tem que ser acessível pelo público. Ele deu 2, 3 comandos, não precisou roubar a senha de ninguém, não precisou fazer nada. Ele deu 2, 3 comandos, explorou a vulnerabilidade e ganhou acesso completo à plataforma, né? E aí, a partir dele, ele pode roubar os dados que ele quis. Tá? Não quero tomar muito tempo de vocês, então eu não vou falar muito do cenário da Noske Hydro, que é um cenário, uma empresa de alumínio, mas, enfim, sofreram um ransomware, né? Um ransomware direcionado. Então, um hacker hackeou uma máquina deles, se movimentou por 35 mil máquinas, mais ou menos, deles, e basicamente conseguiu derrubar 35 mil máquinas da Noske Hydro, tá? E aí elas ficaram basicamente quase 2 semanas sem conseguir ter acesso aos computadores e com isso não produziam alumínio. Foi algo terrível. Eles perigaram de perder as fábricas de alumínio, que seria um prejuízo da ordem de muitos bilhões. Eles só tiveram prejuízo de só 50 milhões de dólares, tá? O que foi considerado muito baixo, porque eles conseguiram recrutar uns tiozinhos que trabalhavam na época que o cara conseguia fazer chegar lá na PLC, das máquinas lá industriais, talvez alguns de vocês conheçam, e lá e o cara pegava uns folders assim amarelado e o cara conseguia chegar lá e colocar as informações para seguir a produção de alumínio. Isso foi a salvação deles, tá? E alguns comentários. Embora tenha sido um ransomware, foi um ataque direcionado, né? O cara basicamente comprometeu contas do Active Directory. Isso também é bastante importante, que a gente tem que levar em conta, né? Saber se as nossas contas do Office 365, do Active Directory estão sendo vazadas. E a coisa foi a partir desse cenário, tá? Então, no caso deles, o que aconteceu é que, embora um ransomware tenha sido utilizado, não foi um ataque genérico, foi um ataque direcionado, né? Direcionado a eles, e eles não conseguiram fazer aquela parte de detecção de incidentes, tá? Não houve exploração de vulnerabilidades, então, realmente, o processo de gestão de vulnerabilidade não teria sido a resposta completa disso, mas o que a gente fala é que a gente tem que trazer de novo múltiplas camadas. Eu vou dar um exemplo agora do Brasil, tá? De 2020, invasão ao DataSUS. DataSUS foi invadido novamente e o hacker reclamou dizendo que continua uma B, né, uma bobagem. Foi isso que ele quis dizer, provavelmente. Né? É um ponto interessante que o hacker ele colocou algumas informações aqui muito legais para a gente, que a gente pode trazer um depara. Tá? O site continua uma B, né? Nada foi feito. Vocês não estão fazendo nada? Opa, acabei que, cadê? Eu acabei perdendo meus negócios. Mas ele comentou umas coisas interessantes aqui, né? Desde que ele falou...
acabou perdendo, mas ele falou assim, ó, ele falou que ele utilizou RCE, SQLI, e ele falou isso aqui, na verdade, é um CTF. Então, o que ele quis dizer? Ele usou RCE, que é Remote Code Execution. Por exemplo, isso. Isso aqui é uma vulnerabilidade de execução de código remoto. Por quê? Porque essa vulnerabilidade permite que os atacantes remotos executarem código arbitrário. Então, ele está falando aqui que ele explorou uma aplicação web do DataSUS, provavelmente com alguma coisa bem simplória também. E aí, parece que a própria aplicação... Ah, tá aqui agora, sem botar... Remote Code Execution, SQL Injection e Cross-Site Scripting. Duas vulnerabilidades do tipo web e uma vulnerabilidade de plataforma. Né? E ele falou que isso, na verdade, é um autêntico CTF. Então, depois a gente vai fazer um cenário de fazer uma análise ao CTF aqui. Então, o que é RCE? Remote Code Execution. Que coisa que vocês têm que saber que existe no ambiente de vocês. Então, se eu fizer basicamente um scan de vulnerabilidades num ambiente qualquer que eu tenho aqui, eu já identifiquei 1, 2, 3, 4 possíveis RCEs, vulnerabilidades RCE. Perceberam que o risco da vulnerabilidade RCE sempre é muito alto? Exatamente por causa disso, porque o atacante da máquina dele, ele dá 3 comandos e ele tem acesso ao seu ambiente. Cross-site scripting, que é a maneira dele poder hackear talvez outros usuários, foi isso que ele quis dizer. Não são realmente as vulnerabilidades de risco mais alto, mas ele também menciona SQL injections, ou seja, as aplicações, a aplicação web associada a ele é mal construída, é mal feita. Então, ele consegue dar comandos SQL e ele consegue ganhar acesso à base de dados. Então, dependendo do comando que ele dá, ele pode chegar e dar um dump da base de dados e roubar tudo, tá? São talvez as vulnerabilidades mais críticas, eu acho. Remote Code Execution é a mais crítica para uma plataforma e SQL Injection é a mais crítica para uma aplicação web. E ele encontrou as duas lá. Então, o que eu preciso fazer? Preciso trazer algum processo de gestão de riscos. Então, como que a gente consegue ajudar, a gente como F-Security Brasiline, né, com esse trabalho de SNOC, que foi como o Rodolfo falou, a gente consegue trazer múltiplos serviços que a gente consegue fazer dentro. Então, a gente consegue, primeiro, e isso o próprio Gartner fala, depois eu vou entrar nesse detalhe, descobrir qual é a plataforma de vocês, quais são as plataformas, quais são as portas, quais são os serviços, onde vocês estão, a relação entre os hosts de vocês, né? Às vezes você sabe, basicamente, eu tenho um ambiente de e-commerce, um ambiente de desenvolvimento e dados do cliente. Beleza, mas tenho má configurações, tenho um Windows XP associado, perdido na minha vida aqui, né? Tenho sistemas que não estão dentro da política de segurança. E aí depois eu preciso aumentar essa visão para conseguir entender como se relaciona com riscos. Sim, eu tenho o Windows XP. De quem? Do Rodolfo. E o que é esse Windows XP? O Rodolfo, infelizmente, ele tem que mexer com uma plataforma e ele precisa do Windows XP porque a aplicação que a gente usa lá é uma aplicação que a gente desenvolveu e nossa produção depende disso. Se essa máquina deixar de existir, a gente para de produzir. Ok, mas qual é a máquina que o Rodolfo usa? Não, ele também usa o Windows XP para mandar e-mail. Então, isso é um erro. Então, eu preciso falar, Rodolfo, vamos fechar essa máquina só vai ter acesso a essa aplicação e nada mais. E aí eu vou dar uma máquina Windows 10 para o Rodolfo poder mandar e-mail para as pessoas, para os clientes. Tá? E a gente faz isso com uma aplicação um serviço chamado F-Secure Radar, com 3 grandes coisas que eu posso fazer com ele. Então, eu tenho um Security Center, que é uma aplicação web, eu vou mostrar para vocês. Acho que eu vou até só passar, porque depois eu faço uma demonstraçãozinha e melhora. Mas quando eu falo de vulnerabilidade, o que eu preciso saber? Esse ponto é importante, ou seja, aqui eu tenho 2 informações. Que essa vulnerabilidade já está sendo tratada pela equipe de correção, eu já gerei um ticket dessa vulnerabilidade, então tem alguém que é responsável por essa vulnerabilidade, e esse alguém não pode ser o cara que saiu da empresa. E essa vulnerabilidade, existe um exploit para essa vulnerabilidade, que é o nosso amigo hacker sincero lá do DataSUS. RCE, e ele falou, cara, já tem um exploit pronto que ele usou para explorar. Execução de código, sempre as mais terríveis, o risco associado e a prevalência. Então, o risco é altíssimo e ela está presente em 3 máquinas. Então, eu preciso parar o que eu estou fazendo e corrigir 3 máquinas dentro da minha empresa. Tá? Uma explicação e até especialmente qual é a solução. Então eu preciso basicamente dar esse comando aqui para confirmar essa vulnerabilidade e, se tiver, aplicar os patches de segurança no meu ambiente. E aí, de onde vem esse risco? O que a LGPD fala? Você precisa trazer um processo de avaliação sistemática de impactos e de riscos e impactos da privacidade e a segurança dos seus dados. Está descrito aqui como você pode fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o NIST, né, que é uma organização americana sem fins lucrativos, que define um monte de parâmetros de segurança. Então, eu estou podendo trazer a minha visão de risco. O risco dentro da minha empresa médio das minhas vulnerabilidades é de 0 a 10, 6. E eu tenho 50 vulnerabilidades em 20 hosts. Isso é um número bom.
eu tenho 100 máquinas e eu tenho 1000 vulnerabilidades com risco médio 9. Minha situação é péssima. Então, vocês precisam, inclusive, poder reportar isso para a diretoria e eu vou mostrar como fazer. O que o Gartner fala? Tem aqui na fonte, aqui embaixo, tem esse relatório nosso, é só vocês preencherem que vocês ganham esse relatório do Gartner sem custos, tá? Ele explicando como fazer elementos essenciais para Vulnerability Management. Então ele fala, scans frequentes, de acordo com a sua capacidade de remediação e tolerância a risco, um processo que leve em conta os riscos, não adianta você dizer que você tem 1000 vulnerabilidades sem saber o que isso quer dizer dentro de cada um dos seus sistemas. Saber que nem sempre você vai poder atualizar tudo, é o caso que eu falei, por exemplo, do IDXP. Não adianta você falar, eu tenho 30, se você falar, eu tenho 20 máquinas do IDXP, a pergunta que você vai ter que se fazer é, eu preciso ter 20 ou eu posso ter só 5? Então eu vou reduzir todos os serviços, às vezes, ao mínimo. Então eu vou pegar 15 máquinas do IDXP, vou jogar fora, vou comprar aí para complementar 15 máquinas do Windows 10, né, com atualizações, e essas 5 máquinas do IDXP eu vou fazer um trabalho de intolerância a qualquer coisa dentro dela. Isso é factível, isso na verdade é muito comum. O próprio Gartner comenta isso. Não adianta você falar, não, faz atualização de tudo que você está bem, faz patching automático de tudo. Isso não funciona, isso não é válido, tá? E que você tem que apresentar métricas e relatórios executivos para os executivos. Né? Algumas pessoas são técnicas, então a gente tem que fazer um trabalho técnico e gerencial junto, tá? Isso é só uma provocação que eu vou colocar. Lista de vulnerabilidades mais presentes de 2019, 18, 17 e 16. E aí você vê que a vulnerabilidade, isso foi em 2019, né? Mas uma das vulnerabilidades mais exploradas em 2019 era essa aqui, uma vulnerabilidade do ActiveX. E ela foi descoberta e reportada em 2012. Então é isso aí, só tem mais ou menos 7 anos que essa vulnerabilidade existe, que essa vulnerabilidade está aí sendo explorada por todo mundo. Por que isso não foi corrigido? Essa é a pergunta que a gente vai ter que fazer. Perguntas até agora, a gente pode passar para uma demonstraçãozinha. Não sei o que você acha, Rodolfo. Opa, desculpa, estava no mute aqui. Cara, tá numa dinâmica bem legal, tá? Só avisar todo mundo, né? Tá entrando gente nova aqui na sala, que este webinário está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar também, quem pegou agora da metade vai conseguir pegar o fio da meada a partir do começo com a gravação, e vai ser disponibilizado em nossas redes sociais e também no YouTube da Brasiline. Vitor, pode seguir. A gente vai reservando as perguntas. Vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem interagir com o Vitor ou reservar as perguntas para o final. Fiquem à vontade. Fique à vontade. Se quiser escrever qualquer pergunta, qualquer comentário também, ou até discordâncias, tá? Discordâncias são muito válidas também. Discordo, Vitor. Eu acho que não tem que fazer processo de gestão de vulnerabilidade. Eu acho que o mais importante agora é DLP. E isso é uma alternativa válida, né? Existem coisas que a F-Secure não faz, por exemplo, Data Loss Prevention não é o nosso mercado. E dentro da LGPD, Data Loss Prevention é mais ou menos importante que gestão de vulnerabilidade. Eu digo que é igualmente, mas tem que ter o processo de Data Loss Prevention. Data Loss Prevention, encriptação de dados at rest e in transit, e gestão de vulnerabilidade, eu acho que são as 3 coisas. Logo depois, mas no minuto seguinte, detecção de incidentes. Então, como é que a gente faz esse trabalho? Como é que a gente, no caso, vocês podem fazer, ou vocês podem contratar um serviço chamado SNOC, da Brasline, e a Brasline vai poder colocar 1, 2, 3 ou 4 serviços, isso só os FCQ, tá? Tem vários outros elementos que eles colocam dentro do serviço para vocês. Eu vou focar hoje, ou agora, muito no processo de gestão de vulnerabilidade. Então, para isso, a gente tem uma ferramenta chamada Radar. Posso operar a própria ferramenta eu mesmo? Pode, não tem nenhum problema. Vocês têm acesso também a essa console, que você teria 1, 2, 3 ou 4 produtos da FCQ, e você consegue fazer análise do seu ambiente. Tá? Aqui, no caso, isso seria uma visão de um parceiro, né? Então, eu sou um parceiro EDR Demo, então eu dou proteção para 3 clientes aqui, mas eu vou entrar só na visão, na dashboard de um cliente chamado EDR Latam, que é o cliente que eu tenho. Eu só quero mostrar um ponto interessante, eu quero trazer de volta um pouco do que o meu hacker sincero do DataSUS fez, tá? Ele falou que eles atacaram uma aplicação web lá, fazendo vulnerabilidades do tipo SQL Injection. Então, eu tenho que saber quais são as minhas aplicações web. Então, eu faço um cenário de analisar minhas aplicações web e eu vou abri-la aqui, tá? Opa, não sei por que eu vou ter que parar de apresentar e voltar a apresentar, desculpa. Não, beleza, tudo bem. Aí é a mesma coisa que a gente já conversou. E como que você, Lideirão, vai vender isso para a gente aí? Porque assim, o que eu presto atenção aqui, Otávio, e levando em consideração as informações que todo mundo está falando, na minha visão... Ô, gente, desculpa, eu fui apertar o botão de share content, cliquei alvo e botão errado.
De repente você pode ter a sua, né? Vocês estão me escutando? Sim, Estamos legal. escutando sim, Vitor. Pode seguir. E vocês estão vendo agora a tela do Radar, né? Isso. Legal. Então, aqui eu só quero mostrar, então assim, vou começar então só falando das coisas que ele falou. Ele falou de SQL Injection e Cross-Site Scripting, XSS e SQLI. E ele falou que, na verdade, como interessante, ele falou que a aplicação do DataSource é um verdadeiro CTF, Capture the Flag, que é, quem trabalha com pentest ou quem gosta dessas coisas, sabe que Capture the Flag, quando você faz um curso de pentesting, ou de ethical hacking, que são parecidos, você passa por várias vezes a teoria das vulnerabilidades, né, de ataques web, e no final você tem um CTF, que é como se fosse a prova final. A prova final é você tem flags, que você tem que navegar dentro da aplicação explorando vulnerabilidades e roubando essas flags. Ou roubando não, mas descobrindo essas flags. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, um Capture Flag muito legal, chama-se Motility, né, que vem de uma plataforma chamada Metasploitable, que é uma plataforma, uma máquina virtual cheia de vulnerabilidades que a gente pode explorar. Então, a gente sempre usa isso aí até para demonstrar as capacidades de detecção de vulnerabilidades. Então, quando eu subo o Metasploitable e eu habilito o serviço web, sobe uma aplicação chamada Motility, que tem vulnerabilidades, obviamente. Então, fazendo um scan, aqui eu fiz um scan automático usando o Radar, tá? Então, eu mandei o Radar se comunicar com essa aplicação. Então, eu falei, Radar, logo nessa aplicação, tenta descobrir as páginas que existem dentro dessa aplicação. Então, dentro da página, né, do Motility, eu tenho várias outras coisas. Estou aqui só detectando só o próprio Motility, né? Então, páginas, documentação, config, índices, JavaScript. Então, eu posso aqui descobrir 1.136 outras páginas aqui dentro. E aí ele vai testando um ataque dentro de cada uma dessas subpáginas, dessas sub-URLs que eu tenho dentro da aplicação, né? Então, vamos para o resultado. Então, eu detectei 16 vulnerabilidades críticas, 244 vulnerabilidades de risco médio, 109 vulnerabilidades de risco baixo e 156 informativos. O que são vulnerabilidades de risco alto? Por exemplo, no nosso caso que a gente usa, né, o Web Application Security Consortium, ele tem as 50 fraquezas e vulnerabilidades mais comuns de aplicações web. Por exemplo, vulnerabilidades que você possa atacar. Então, ele falou de SQL Injection, certo? Então, eu detectei 16 SQL Injections, possíveis SQL Injections dentro da aplicação do Motility, que foi exatamente isso que o nosso amigo Hacker Sincero fez. Ele detectou isso, só que lá nas vulnerabilidades, obviamente na aplicação do DataSource. Então, eu preciso saber se eu tenho essas vulnerabilidades aqui, então eu falo, pô, eu preciso, dentro desse parâmetro aqui dentro, né, a aplicação aparentemente é vulnerável ao SQL Injection. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, cadê? Solução. Implementar o que a gente chama de validação do input. Validação do input é uma maneira de eu garantir que se eu entender que tipo de input está sendo colocado na aplicação. Comandos SQL não necessariamente podem ser permitidos ser enviados numa aplicação web. Então, eu tenho que fazer essa validação do input e a validação do output. Mas essa é a correção, então isso aí a equipe de desenvolvimento web tem que saber. O nosso amigo também, ele falou sobre cross-site scripting. Eu acho que eu tenho cross-site scripting aqui. Deixa eu ver. Dentro dessa lista aqui, cross. Detectado cross-site scripting. Nada mais nada menos que 100 possíveis cross-site scripting. Ou seja, pedaços da aplicação onde ele consegue injetar o código dele e esse código vai ser executado na máquina da pessoa que navegar na aplicação. É uma maneira que o cara faz de fazer isso. Tem N coisas que dá para você fazer isso, roubar tokens, enfim, mas eu não vou entrar no detalhe hoje. Tem um monte de informações aqui. O que então a gente precisa fazer? Claro, né, no caso, pegar essa vulnerabilidade, aí iniciar começa o processo, né? Peguei essa vulnerabilidade, eu preciso criar um ticket dessa vulnerabilidade, apontar para o responsável do desenvolvimento web e falar assim, ô João, você tem que começar a corrigir essas vulnerabilidades, tá? Porque isso aí está afetando bastante o nosso ambiente de segurança. Isso, aparentemente, é o que o pessoal do DataSource não fez, e o nosso amigo Hacker Sincero até escreve isso, pô, os caras ganham um salário grande para não fazer nada. Isso é uma informação do Hacker Sincero, eu não quero entrar no detalhe se isso é verdade ou não. Agora, outro cenário que a gente tem aqui é, além de fazer a análise das nossas aplicações web, a gente fazer também a análise das nossas máquinas, das nossas plataformas. Então, a aplicação web do Motility, ela roda em cima de uma plataforma Linux chamada Metasploitable, como eu tenho para vocês, que tem nada mais nada menos que 93 vulnerabilidades aqui dentro. Então, eu fiz uma checagem autenticada das vulnerabilidades aqui dentro, detectei todas as portas de comunicação que utilizam, né, dentro dessa máquina, né? Tem vários serviços associados, né, obviamente. Plataformas Linux, no geral, tem muitas portas, muitos serviços associados. Mas só essa plataforma aqui identifica para a gente 93 vulnerabilidades críticas.
Que tipo de vulnerabilidades? Então, deixa eu procurar se aparece a expressão RC. Remote. Tá aqui. Então, só essa aqui, basicamente, lembra que ele falou RCE, Remote Code Execution? Tá aqui. Então, ele tem um serviço nele associado, que é o pro FTPD, pro servidor de FTP, que tem uma vulnerabilidade de Remote Code Execution. Não vou nem explorar ela aqui hoje, até daria para fazer, porque você vê que ela tem até um exploit público para essa vulnerabilidade. Se você entrar aqui, você vê que um desses exploits é DB, né? Então, o Metasploit, que é uma plataforma que a gente tem para fazer testes de vulnerabilidade, fazer pen testing, já tem até um exploit pronto para isso. Então, se você tem acesso a essa máquina, explora usa esse exploit, você ganha acesso basicamente ao Metasploitable. Então, o que eu preciso fazer? Ele vai me dizer qual é a informação que eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer o upgrade do arquivo para o FTPD. Claramente, esse Metasploit está precisando de uma belíssima sessão de patching. Pode ser que eu não possa fazer o patch por motivo X, Y, Z. Mas aí vocês ficam sabendo que isso aqui é uma vulnerabilidade existente. Nós vamos aceitar o risco, eu como gestor de segurança, vou aceitar o risco disso aqui, porque eu não posso fazer a correção disso, mas, claramente, dentro dessa plataforma, essa vulnerabilidade eu não posso corrigir. Todas essas eu preciso corrigir. E se eu não puder, eu preciso ver quais são os outros serviços que eu posso simplesmente remover dessa plataforma. Enfim, tem várias outras atividades que eu posso fazer. E como é que funciona o Radar? O Radar ele vai fazer o scan de maneira constante, né? Então, e a gente vai conseguir fazer o scan de 3 grandes maneiras, tá? Scan nodes. Então, a gente vai conseguir fazer o scan das plataformas de vocês públicas. Então, você vê que eu tenho uma plataforma pública, né? Então, tudo de vocês que estejam rodando na AWS ou no Google, né? Sites de vocês, a gente pode utilizar, começar o scan desde já. Essa é uma atividade número 1. A atividade número 2 que dá para fazer é instalar um scan node dentro da rede de vocês. Então, o meu cliente aqui, que fica dentro dessa subrede 192.168.176.0, eu instalei um scan node ali dentro em uma máquina e esse scan node faz a descoberta das máquinas para mim, né? Isso é muito bom, isso ajuda bastante, faço scan autenticado, tem muitas informações. Mas aí vocês vão perguntar, Vitor, nós estamos em pandemia. Nesse momento nós estamos em pandemia. As máquinas, vou te dizer que 60% a 70% das máquinas da minha empresa, o pessoal está fora da rede. Eu não vou conseguir fazer scan utilizando o scan node. E é pensando nisso que a gente descobriu, acabou de lançar um negócio chamado um agente. Então, com o agente, aqui é um cenário, por exemplo, então essa máquina aqui que eu tenho, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, que é essa aqui. Essa máquina eu instalei, trazer para cá, não adianta, né? Quem tem 2 telas tem que lembrar sempre de que você tem que mostrar as 2 telas, né? Coloquei essa máquina aqui dentro e mandei fazer iniciar o scan de vulnerabilidades dentro dela. Então, eu instalo um agente, o agente da F-Secure, né, que é um agente que eu instalo nas máquinas Windows, ele reporta para mim e eu mando habilitar o scan. Então, quando o scan é feito, isso quer dizer o quê? Que não importa que a máquina esteja dentro da rede, fora da rede, no Cybercafé, em Carapicuíba, não importa. A gente vai imediatamente começar a fazer a análise da máquina e pegar as informações associadas a ela. Depois que esse scan no endpoint é feito, eu venho na minha lista de assets e eu começo a fazer monitoramento dos meus assets. Então, 14 minutos atrás, um scan foi completo na minha máquina Workstation 7. 14 minutos atrás. Qual a máquina Workstation 7? É essa aqui. É a máquina que eu estou monitorando nesse momento. O Vulnerability Scan está ativado nela e eu estou fazendo uma análise. Como é uma máquina Windows 7, obviamente ela vai ter um monte de vulnerabilidades. 88, para ser bem específico. Então, o Endpoint Agent Scan deu uma informação para a gente. Descobriu os serviços, descobriu associados, quais são as vulnerabilidades associadas a essa máquina. Então, mesmo que a minha máquina não esteja na rede, essa aqui está, mas mesmo que não estivesse, esse scan é feito dentro da máquina e essa informação é passada para a gente, para a nossa base. Então, quais são os softwares terceiros que precisam de update aqui? Tem um monte, né? O Java e o Firefox. O Java está na versão 7, update 80, e o Firefox está na versão 4.0.1, que precisa ser update. Então, além disso, como eu tenho esse agente instalado, o que eu estou ganhando aqui também? Um inventário do software instalado. Então, essa máquina, ela tem o Java 7, falei, o update 80, da Oracle, tem uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida, ela tem o Firefox, ela tem, enfim, Office, enfim, todas as aplicações que estão instaladas dentro dessa máquina. E eu tenho o inventário das softwares, versões e vulnerabilidades. Além disso, eu também trago o inventário do hardware, quais são as aplicações que tem dentro dele, quais são os dispositivos, e as informações que a gente tem dentro dele, tá?
Então, com o Radar, eu consigo fazer um processo de análise das vulnerabilidades e começa a também, obviamente, tendo essas vulnerabilidades, foi o que eu falei, eu preciso apontar essa vulnerabilidade de um ticket para uma pessoa e garantir que a pessoa está corrigindo os tickets. Eu vou lá no ticket, saber, ó, eu tenho um ticket associado aqui ao Rodolfo. Rodolfo, você terminou de corrigir, fazer o patching da máquina Windows 7? Não tem mais patch Windows 7, mas é um exemplo. Vitor, terminei. Terminou? Então, assim que você terminar o patching, eu vou programar para o scan seja feito automaticamente. Então, é diferente de um pentest, em que você vai ter que contratar alguém para fazer 2 vezes por ano. Isso aqui você vai fazer constante o tempo todo, para você poder ter esse dashboard. Não esse dashboard, que está horrível, que eu tenho, tipo, vou descobrindo vulnerabilidades e eu não estou fazendo absolutamente nada nelas. Aqui é péssima a situação. O de vocês tem que ficar melhor. Vocês vão começar com esse número alto e vocês vão mostrar que está caindo. É isso que a Serasa precisa mostrar. A Serasa precisa mostrar, se não entrar nos detalhes, e ela não precisa entrar nos detalhes, mas isso aqui ela precisa mostrar. Ó, eu estava com 109 vulnerabilidades críticas quando eu comecei a fazer no processo, agora eu só estou com 3. Né? O risco médio das minhas estatísticas de 0 a 10 tem 5,7. Que no meu caso aqui, 5,7 não é ruim, só que são só 9 ou 10, 20 assets que eu tenho, e eu tenho 1.111 vulnerabilidades, então, tipo assim, esses números não estão batendo muito bem. É um sinal de que eu tenho algumas máquinas ou alguns ambientes na minha empresa, esses 2 aqui são os maiores candidatos, ou de maior risco, né, esses 3 aqui, que tem muita vulnerabilidade. Então, se eu simplesmente remover esse Metasploitable da minha rede, se eu puder, nenhum desse serviço aqui é mandatório, eu posso simplesmente sacar esse negócio da rede e tirar. Fizer o scan novamente, esse número vai cair, esse gold vai descer e esse número vai começar a cair. Aí, depois disso, eu posso chegar para a diretoria, gerar um relatório, sumário executivo, lembra que o Gartner falou, apresentar relatórios executivos para os executivos e relatórios técnicos para os técnicos, a gente tem que saber dividir onde entra cada um deles, e eu preciso mostrar para a diretoria que o trabalho está sendo feito. Opa, está abrindo o Word aqui. O relatório vai sair automático para mim, claro que eu posso colocar minhas informações, pode pedir para o pessoal da Brasiline colocar informações também, né, para complementar isso, mas eu tenho aqui no final desse trabalho um sumário executivo do meu ambiente, relatório completo, que indique para mim o status da minha segurança. Nesse momento o ambiente de segurança da minha empresa está baixo, porque eu fiz esse scan em 4 hosts, e eu tenho que descobrir basicamente um número de vulnerabilidades muito alto para 4 hosts. Então, com isso, a gente consegue marcar a questão da... E aí, quais são as vulnerabilidades, né? As mais prevalentes, quais são os hosts, enfim. Aqui é um relatório gerencial feito para gerentes, para o gerente de segurança poder reportar para a diretoria o status de segurança geral do trabalho sendo feito, tá? Inclusive as metas utilizadas. Sobre gestão de vulnerabilidade, alguma pergunta? A gente tem mais 10 minutinhos. Eu só queria, na verdade, rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, mostrar o outro lado. Mostrar o lado da detecção e resposta, mas, por favor, fique à vontade para escrever qualquer pergunta que vocês tenham, tá? Porque quando a gente fala no cenário de detecção e resposta, lembra, aqui eu estava falando, né? Essa é a máquina Windows 7 do meu usuário, né? Esse usuário é um usuário que vai receber algo normal, receber um currículo, né? Ele vai receber um currículo de uma pessoa, o doutor legítimo, então com certeza é um currículo que não tem nenhum problema para esse cara. Ele vai abrir o currículo e está aqui, é um Word, está normal, não tem nenhum problema associado a esse, com exceção que está um pouquinho lento de descer. Interessante. Isso pode ser um grande problema ou pode não ser. Opa! Bem, o hacker aqui fez mal feito isso aqui, isso não deveria ter acontecido, deveria ter ficado na própria página aqui. Mas, de qualquer forma, é um currículo limpo que, digamos que fez algo a mais do que estaria acostumado a ser feito. Mas o que eu quero mostrar é que o atacante, nesse momento, acabou de ganhar um acesso a uma máquina. Então, só mostrar para vocês qual é o usuário que está logado aqui. O usuário que está logado aqui é o usuário Franco. E quem está logado aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem está logado aqui. Então, é o usuário usa Franco. Então, quem sou eu? Eu, nesse momento, estou com a conta do Franco. Certo? Eu, ao fazer isso, ao usuário basicamente baixar esse Word e executar isso, esse atacante ganhou acesso completo dentro dessa máquina aqui dentro. Não vou explorar aqui tudo que dá para ser feito, mas dá para ser feito um monte de coisa. Então, cabe a gente fazer o quê? Ter a visão das coisas que possivelmente estão acontecendo dentro desse cliente. Então, eu vou voltar novamente para o meu cliente EDR Latam. EDR Latam. Opa, EDR Latam, cadê você? Cadê você, cadê você, cadê você? Latam. E aí eu vou ter que começar a dar uma monitorada quais são os eventos de segurança associados ao meu amigo EDR Latam aqui dentro.
Então, 5 dispositivos, 80 mil eventos, tem uma nova detecção que foi associada a ele, eu não sei que nova detecção é essa, preciso até ver, alguma coisa nova acabou de acontecer aqui dentro desse cara, deixa eu ver aqui qual foi a nova detecção. Então houve um acesso anormal a um arquivo, né, a 1h51 do horário UTC, que é onde eu estou agora, e eu posso entrar para ver o que aconteceu. Aí eu posso entrar aqui dentro e começar a analisar essa detecção. O que aconteceu aqui é que do Explorer, abri um Word, tá? E o Word executou algo. E desse algo foi chamado Vocês viram que é exatamente o que eu acabei de fazer. Eu cheguei lá na máquina e dei um remai. Deixa eu entrar no processo aqui para poder ver todas as informações completas. Então, eu tenho informação com todos os detalhes do que aconteceu, que um binário do Word foi executado com uma conexão de rede. Então, aqui eu consigo ver imediatamente que eu estou me conectando com uma máquina remota, né? Isso indica basicamente um possível ataque, por isso que está com um risco alto aqui dentro. Quem faz monitoramento disso, isso também é parte do trabalho do SNOC, tá? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, que eles vão estar monitorando isso para você e avisar para vocês. Meu cliente é o cliente EDR Latam. EDR Latam, eu estou vendo aqui que tem uma coisa estranha acontecendo com a máquina Workstation 7, tá? Do domínio seu, fsbrasil.com. O usuário Franco baixou um documento chamado Dr. Legit Resume, e isso basicamente esse cara, tá com cara que executou algum tipo de macro, tá? Eu tô vendo que ele está se comunicando com um domínio aqui. Você conhece esse domínio? Conheço, isso aqui é o domínio meu, tá tranquilo. Então a gente chega, fecha esse incidente como um incidente falso positivo e tá tranquilo, resolvido o problema. Não sei. Aí a gente pode começar as atividades de resposta ao incidente. E isso a LGPD fala, planos de resposta a incidente e remediação, certo? Então, o que eu faço? Qual é o meu plano de resposta? Monitorar os meus hosts, e aí eu estou monitorando a máquina do Franco, que está no nome do Franco, tudo que o Franco está fazendo, todas as conexões que ele está abrindo, todos os documentos, tudo isso eu estou olhando. E aí eu consigo tomar ações de resposta. Eu posso isolar a máquina do Franco, cortar o cabo dela remotamente, eu posso fazer um scan de antivírus dentro da máquina do Franco, se eu tenho um antivírus da F-Secure associado, eu posso coletar um pacote forense, porque provavelmente, no caso de um incidente cibernético, eu vou precisar que a polícia pegar um pacote de informação e enviar esse pacote de informação para a Polícia Civil depois, quando eu chegar a registrar o crime, né? Um ataque cibernético aconteceu dentro da minha empresa, cara, né? Me ajuda, talvez, encontrar o criminoso. Aí eles vão falar, beleza, você tem informação forense? Vocês têm. Vocês já isolaram a máquina, então, tipo, vocês vão garantir para ele que a máquina foi isolada e que ninguém mexeu, né? Bom, aqui falhou, vídeo de teste, essas coisas acontecem. Que dá para fazer também, pedir ajuda para F-Secure. Então, eu tenho dúvida se isso aqui é um incidente real, eu não consigo confirmar. Eu aperto o botão Elevate e um especialista da F-Secure ele começa a dar informação para vocês imediatamente do que está acontecendo. Tá? Então, isso é a maneira, isso deve estar bem descrito dentro do processo de detecção de incidentes de vocês. Eu sei que não é o foco da sessão de hoje, a sessão de hoje era falar sobre gestão de vulnerabilidades, por isso que eu foquei mais nisso, mas para a gente mostrar que a gente está dos dois lados. A gente está impedindo os incidentes de acontecer de várias maneiras, e mesmo que isso falhe de alguma maneira, porque essa máquina de vocês ficou fora da rede 200 anos, vocês nem viram, a gente ainda consegue monitorar o que está acontecendo dentro do incidente. Vamos lá. Vou passar. Só algumas informações também, então, construir essa capacidade de você conseguir fazer esses dois trabalhos que eu falei dentro de casa é difícil, tá? É por isso que a gente chamou vocês, é por isso que a gente faz esse webinar juntos com os nossos parceiros. A Brasiline tem isso pronto. Então, a Brasiline consegue chegar, vocês estão 0 hoje, e ela consegue dar essas duas coisas para vocês amanhã. Eu não estou exagerando. Tá? Eles têm um serviço, tem as pessoas que fazem isso. Vou deixar para vocês também aqui o Threat Report nosso, que a gente está lançando todos os meses. Tem um link aqui para vocês baixarem esse Threat Report, que vai dar algumas informações, quem são os atacantes que têm sido feitas coisas, como está acontecendo, e algumas dicas de proteção e segurança, tá? E eu vou abrir um espacinho para perguntas, eu sei que a gente tem 5 minutos, mas eu fico à disposição para qualquer pergunta. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha. Legal, Vitor, excelente. Inclusive, esse Threat Report a gente vai encaminhar também no e-mail dos inscritos aqui do webinário, tá? Pessoal, fique à vontade para as dúvidas, acho que agora é o momento. Eu só queria perguntar rapidinho, Vitor, Claro. se a gente jogar no Google, scanner de vulnerabilidade, vai aparecer assim uma pancada de ferramentas gratuitas. Certo. Onde que a F-Secure se distingue, se diferencia dessas modalidades gratuitas de mercado? Essa pergunta é muito boa.
dá para fazer esse trabalho com uma ferramenta gratuita? Vou citar uma para vocês, o OpenVAS. O OpenVAS é boa. Eu uso o OpenVAS de vez em quando, ele é legal. Qual é a diferença? O OpenVAS eu vou instalar no laptop e eu teria que levar o laptop na rede, plugar na rede, descobrir as máquinas para esse trabalho. Quando eu desplugar, eu já não tenho mais como continuar fazendo isso. Então, a diferença nossa é que a gente tem scannodes. Você vai colocar o scanode vai descobrir isso para você com frequência, com constância, essa informação. Você vai poder fazer o scan várias vezes. Você vai ter múltiplos usuários, você vai ter o agente. Então, eu vou ter um agente que eu instalo na máquina, o agente descobre as vulnerabilidades para mim todo dia e me passa informação se tem alguma coisa nova. Eu vou ter os relatórios, eu vou ter o sistema de tickets, eu vou ter a API. Então, eu tenho o sistema de ticket de vocês, mas eu não quero usar, eu prefiro utilizar o meu Jira aqui, eu tenho Jira, paguei caro pelo Jira. Então, a gente vai gerar os scans aqui, passar as informações das vulnerabilidades para o Jira, você vai fazer o trabalho de ticket no Jira, e quando você fechar o ticket no Jira, ele vai voltar para cá e já fazer um scan automático. Então, a diferença de uma solução gratuita para uma solução paga nesse ponto é todo o serviço associado. Por isso que eu não chamo o Raider de scanner de vulnerabilidades. O OpenVAS é um scanner de vulnerabilidades. O Raider é uma ferramenta de análise e gestão das vulnerabilidades. Dentro dessa parte, obviamente, eu incluo o scanner, e o scanner pode ser feito tanto com agente, ou agente na máquina, ou como agente de sistema, né, o agente de rede. Então, a diferença de serviço é gritante. Excelente. E não somente, como você disse, né, ele não fica monitorando, né, aí não faz a gestão apenas onde tem agente instalado, né? Ele vai muito além, né? Exatamente, exatamente. O que eu preciso, na verdade, dentro do cenário normal, é ter um agente de scan, que eu vou colocar dentro da rede, e, obviamente, eu vou fazer também a instalação dos agentes nas máquinas, né? O agente na máquina, ele me ajuda bastante, porque aqui, mesmo a máquina que estiver em home office, então essas máquinas estão em home office, o que vai acontecer com vocês atualmente? Boa parte das máquinas de vocês estão de casa, então seria importante que eu soubesse se tem alguma vulnerabilidade nessas máquinas, eu poder começar a tomar ações, fazer esse inventário de software. A pessoa está em casa, o filho entrou na máquina, baixou o joguinho. Beleza, não tem problema, não estou dizendo que é um problema baixar o joguinho, mas esse joguinho representa algum risco? Tem vulnerabilidade associada a esse joguinho? Eu preciso saber para poder tomar essas ações de mitigação dos meus riscos. Excelente. Bom, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta... Cadê? Do Alexandre. Bom dia, qual o custo desse aplicativo? Tem uma máquina XP na minha rede, mas somente para desenvolvimento e só uma pessoa usa. Alexandre, bom, Vitor, eu consigo responder aqui. Alexandre, nesse caso, como nós fazemos? Algum account manager, alguém do comercial pode fazer um contato com você. A gente faz inicialmente um sizing do seu ambiente, tá? Para entender número de máquinas, número de usuários, servidores, enfim, todo o seu ambiente. Isso é um diagnóstico muito rápido, muito simples, feito por e-mail. Você nos retorna e a gente já consegue fazer o envio aí da precificação, apresentar de forma bem detalhada aí o que diferencia um agente do outro, um recurso do outro, para você poder entender a parte de preço, né? A Brasiline, como comercializa isso? Dentro de um MSSP do nosso SNOC, ou seja, o cliente ele paga esse custo em reais e mensalizado via um contrato. Esse contrato pode ser de 12, 24 ou 36 meses. Né? A parte importante é que aqueles custos intangíveis de variação de câmbio, de alteração de tabela no fabricante ou no distribuidor, você fica mais protegido quanto a isso, porque tem um contrato lá firmado em reais, né? Então, é uma forma que a gente encontrou para dar segurança também financeira às empresas. Né? Então, é simples. A gente faz o sizing através de um e-mail, muito simples, obtemos isso e apresentamos comercialmente a proposta. Tá? Isso serve também para todo mundo, né? Vocês podem consultar seus account managers da Brasiline ou enviar um e-mail para comercial@brasiline.com.br e a gente vai ter um prazer de ter essa conversa. Fazendo o sentido da parte comercial, a gente pode avançar também para uma demo, para uma POC, né, para demonstrar aí vocês poderem homologar o recurso no ambiente de vocês. Não, e só complementando sobre o XP, Alexandre, o fato de você ter um XP significa que você tem um risco à sua rede. Não tem jeito, tá? Isso é um fato. Então, você falou, desenvolvimento e só uma pessoa usa. Minha sugestão deixe que essa pessoa use somente para as atividades de desenvolvimento.
ela não faça browsing nessa máquina, ela não cheque e-mail nessa máquina. Essa máquina só serve para fazer desenvolvimento, e eu sei que isso acontece. O Gardner fala isso, tá? Isso aí é bem típico. Não estou dizendo que você tem que pegar essa máquina e jogar fora, eu sei que não tem como. Então, separar o máximo possível os dois mundos, deixar com que ele... e aí vocês... Talvez fazer o scan de vulnerabilidades dentro dela é interessante para você ver o que mais que eu tenho dentro dessa máquina que não é só a ferramenta de desenvolvimento que eu preciso utilizar. Todo o resto, desabilita. E o scan de vulnerabilidades ele também tem que ser feito no resto do seu ambiente, obviamente. Firewall, router, enfim, nas estações de trabalho, nos servidores, você precisa ter esse mapa completo, tá, da rede. Por isso que é legal, como o Rodolfo falou, você desenvolver uma POC, trial, porque dentro do trial, o resultado final do trial, isso é muito legal, o resultado final do trial vai ser esse relatório aqui. Pô, cadê o relatório? Esse relatório você vai ter no final. Você vai ter um relatório de vulnerabilidades para demonstrar, peraí, como que está o meu trabalho? Né? Pelo menos do high level, né? A gente não precisa nem entrar no detalhe full, que nesse relatório a gente não entra. A gente consegue tirar relatórios da ferramenta que entra no detalhe também. Mas pelo menos você poder falar, beleza, meu volume de segurança está baixo. Se meu volume de segurança está baixo, eu preciso da ferramenta de gestão de vulnerabilidades. Se aparecer que o seu volume de segurança está excelente, você pode falar, pô, eu não preciso disso agora. Mas isso nunca aconteceu, tá? Sempre você vai descobrir coisas novas, informações novas relevantes. Excelente. Então, uma pergunta aqui do Clayton, acho que é importante a gente abordar aqui rapidinho. Tá. Qual a relação dessa solução para um endpoint security? Se eu voltar para a ferramenta, a gente consegue, para a apresentação, a gente consegue entender onde cada uma delas entra, tá? Então, a gestão de vulnerabilidade substitui o endpoint? Não. A gestão de vulnerabilidade substitui a detecção e resposta? Não. A gente consegue, o que a gente consegue fazer, a gente consegue trazer essas 4 coisas, né? Depois até falo da quarta. Gestão de vulnerabilidades, que essa trabalha no preditivo. Percebe que a gestão de vulnerabilidade ela vai identificar que um possível problema pode vir a acontecer. E se ele acontecer, isso vai significar um impacto alto ou médio ou baixo para você. O endpoint entra aqui. O endpoint entra no prevent. A ideia do endpoint é da gestão de vulnerabilidade. Eu tenho 10 mil possíveis problemas. E aí eu trabalho para reduzir os 10 mil problemas para só 1000. Não tem como você sair de 10 mil para 0, isso é impossível. Né? Então eu tenho 1000 possíveis problemas. A ideia do endpoint é dos 1000 problemas bloquear 999 ou 1000. Se possível, 1000. Tá? A gente tem um endpoint muito bom, né? Ele tem sido muito bem avaliado. Então eu me arrisco a dizer que a gente consegue bloquear 999,999% dos incidentes. Mas falta 1%, o que falta. Então, para o que falta, para o que passa, e aí pode passar por qualquer motivo, pode passar por uma falha humana, pode passar por uma falha do produto, pode passar porque seja algo que a gente nunca viu no mundo. Então, assim, o endpoint eu preciso trabalhar com ele, eu preciso saber que isso é malicioso e bloquear. O endpoint é sempre sim ou não. O endpoint protection, né, o antivírus. Sim, não. Esse aqui é um vírus, isso não pode. Isso aqui é um arquivo limpo, isso pode. Agora, quando ele começa a trabalhar em incidentes avançados, ataques avançados, o atacante não é besta, ele não vai passar um monte de vírus. Se ele passar um monte de vírus, ele vai ser bloqueado, ele não vai conseguir acesso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar utilizar scripts, ferramentas do Windows, PowerShell. Ele vai tentar, a todo jeito, construir novas ferramentas, usando construir suas próprias ferramentas, usando ferramentas limpas, para ele poder ganhar acesso. E aí que é onde entra a ideia do Rapid Detection Response. Quando eu voltar para o Rapid Detection Response, você vai ver que aqui, não necessariamente, em nenhum momento apareceu malware aqui, vírus, porque na verdade no fundo ele não usou um vírus, ele usou um script dentro de um PowerShell. Na verdade aqui não é nem um script, aqui não é nem PowerShell, aqui é o shellcode. Shellcode executado diretamente desde o Word. Isso é típico de atacantes para fazer ataques. Quer dizer que se eu tivesse um antivírus DevSecure, isso aqui não teria sido bloqueado? Sim, isso teria sido bloqueado. Isso aqui é um negócio bem trivial que eu faço. Mas a gente ainda assim tem que continuar podendo ter o monitoramento do que aconteceu no posterior. O meu produto, o antivírus, ia bloquear aqui. Aqui ele ia bloquear. Só pelo fato, né, que eu estou falando algo um Word executando um PowerShell, ou executando shellcode, sempre tende a ser bloqueado pela gente. Agora, com o EDR, eu consigo monitorar o que ele está fazendo depois. Até coisas, por exemplo, que não são malware. Isso aqui não tem que ser bloqueado. Alguém executar o UMI dentro da sua rede não tem que ser bloqueado. Mas alguém executando o UMI, isso vindo de um processo, de um command prompt, que foi aberto por um executável que veio do Word, isso indica para a gente algo de risco muito alto. Então, essa é a diferença de um EPP para um EDR, tá?
Um não substitui o outro, a tendência do mercado é que eles confluam. A gente realmente tem uma solução que está bem juntada, né? A gente tem um antivírus e um EDR juntos, que também podem ser oferecidos separados, mas a gente, no geral, oferece junto. Tem empresas que são de EDR que estão trazendo o mercado, vindo agora para o mercado de EPP e vice-versa. Tá? Então, é mais ou menos esse o cenário. Legal. E, Vitor, complementando o EPP e EDR, né, que o RDR que nós oferecemos dentro do SNOC é o Premium, tá? É o PSB, que é realmente o mais avançado agente da F-Secure. É o nosso top de linha, exatamente. Que aí, quando a gente fala de endpoint também, né, endpoint security, além da gente ter, obviamente, a parte de bloquear malware, né, bloquear aqui, eu posso até entrar aqui para mostrar para vocês um pouco do que a gente está fazendo além de só bloquear. Application Control, Browser Protection, Device Control, deixa eu achar aqui. Ó. Beleza, isso aqui é interessante. Então, além de eu bloquear uma possível ameaça que venha de PowerShell, que foi que o antivírus tem que fazer, eu também preciso garantir, por exemplo, controle de dispositivos. Não quero deixar, por exemplo, que o Vitor traga de casa um pendrive qualquer e espete na minha rede. Eu preciso trazer controle de aplicações, eu preciso trazer proteção de navegação. Então, eu sei que, por exemplo, que meu amigo Fred, da FS Brasil, tentou navegar no site que tem o domínio bloqueado, proibido por algum motivo, né? Que seja, por exemplo, redes sociais. Ele tentou navegar em redes sociais e eu bloqueei ele de navegar em redes sociais. Então, a ideia do Endpoint Protection é trazer mais do que somente o scanning em tempo real, que, de qualquer forma, a gente continua fazendo. Mas a gente consegue trazer outras capas de proteção, e quando vocês adquirem o SNOC, você tem tudo isso. Controle de aplicativos, controle de conexão, controle de dispositivos, enfim, múltiplas camadas de segurança. Excelente. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Legal. Bom, a gente vai fazer então o encerramento. A gente quer agradecer muito aí a interação de vocês e o tempo. Esse foi um webinário muito bom realizado. Estará gravado no YouTube, também nas nossas plataformas aí de redes sociais. Mais uma vez, né, ratificando, vai ser encaminhado o nosso institucional, o Threat Report da F-Secure e também os nossos contatos comerciais para vocês poderem aí avançar com alguma dúvida, qualquer questão que talvez não deu tempo de perguntar aqui, ou que prefiram perguntar isoladamente, fiquem à vontade, tá? Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é nosso terceiro, quarto webinário junto. Muito obrigado, mais uma vez, arrebentou aí. Quero te agradecer. Fica à vontade aí. Eu agradeço a vocês aí, a todos aí. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. A gente fica à disposição. Sempre um prazer. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Ótimo dia para todos. Obrigado, gente.